de Lucas, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo de número 27. O tema desse texto é os saduceus e a ressurreição. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou por mulher e morreu sem filho. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. A ressurreição dos mortos, ela é um fundamento da nossa fé. Paulo, ele escrevendo aos irmãos, ele diz: se nós não cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã, a nossa fé não tem razão de ser. É possível alguém ler a Bíblia, é possível alguém fazer orações, é possível alguém ir ao templo, ir aos locais de reuniões e adorar o Senhor, e ele não crê na ressurreição. É possível isso? É possível. Há muitos irmãos, há muitos pastores que não creem na ressurreição. Não vou falar o nome da igreja, mas há muitos pastores, igrejas que você conhece, famosas, históricas, estão aí há mais de 300 anos pregando o Evangelho. Muitos desses pastores não creem na ressurreição dos mortos. A nossa esperança é que Cristo volte, e quando Ele voltar, se porventura estivermos mortos, a nossa esperança é que Ele nos ressuscite. Amém? Que Ele nos ressuscite. E se Ele voltar e nós estivermos vivos, a nossa esperança é que os nossos corpos sejam transformados, e assim possamos subir para estar com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Amém? E de tal forma, essa é a nossa esperança, que às vezes até sonhamos com o arrebatamento, sonhamos subindo para o céu. Então essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Amém? Nós tivemos uma irmã aqui no nosso meio, chamada Aparecida da Silva, amiga da Kid, professora. Ela foi professora de alguém aqui? Dele, Ana Paula, Sárgio, quem mais? Uma irmã muito estudiosa, uma irmã responsável com as suas responsabilidades, e uma irmã que ouviu a palavra muitíssimas vezes, que ouviu a pregação com relação à ressurreição dos mortos, e essa irmã veio a falecer. Mas qual a esperança dessa irmã? A esperança dessa irmã é a ressurreição
dentre os mortos. Amém? Então essa é a nossa esperança, a esperança de cada um de nós. Se essa não é a nossa esperança, por que estamos aqui? Por que estamos procurando viver uma vida reta, santa, justa, honesta, diante de Deus? É porque nós cremos na nossa salvação. Nós cremos que o Deus que nós servimos é suficientemente poderoso para nos trazer de volta, para nos ressuscitar dentre os mortos, pelo poder do seu Espírito, pelo poder da ressurreição. Amém? Então é nisso que nós cremos, e isso é a nossa esperança. Nós aguardamos o Senhor, mas para que aguardamos o Senhor? Para que subamos com Ele, ou para que, se Ele nos encontrar, dormindo, porque o crente não morre, o crente dorme no Senhor. Então, quando o nosso corpo estiver lá no cemitério, você não estará lá, o seu corpo é que estará lá, aguardando o dia da ressurreição do Senhor. Amém? E no dia que Ele vier, Ele vai transformar o seu corpo abatido num corpo glorioso, ressurreto, semelhante ao dele. Porque Paulo diz que assim como Ele é, seremos nós também. Assim como Ele é em ressurreição, em glorificação, na sua humanidade, assim seremos nós também. Amém? Então, quando nós temos essa convicção de fé, quando nós sabemos que passamos da morte para a vida, o cristão, ele não passa da morte para a vida no momento que ele morre. Ele passa da morte para a vida no momento que ele desce as águas do batismo. Amém? No momento que você desceu as águas, que você foi batizado, você passou da morte para a vida. Porque a partir daquele momento, você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura. E o Espírito Santo de Deus entrou no seu espírito. E no momento que o Espírito Santo de Deus, ele entrou no seu espírito, ele se mesclou com o seu espírito, ele se amalgamou, ele se misturou, ele se tornou um só com o seu espírito. Então agora você tem a eternidade de Deus. O Espírito Santo habita em você. O Espírito eterno de Deus Todo-Poderoso habita em você. Então você agora se tornou uma pessoa eterna, cheia de vida. Uma pessoa que passou agora a possuir a vida eterna. Por isso o Senhor diz que aquele que nele crê já tem a vida eterna. O verbo ali, o verbo ter ali, está no presente. Já tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, já está condenado. Quer dizer, aquele que está vivo, porém não crê no Senhor, ele está condenado. Ele já está debaixo do pecado. O salário do pecado é a morte. E uma vez que Adão pecou, e o pecado original, o pecado mortal, passou a todos os homens, então esse pecado colocou todos os homens na condição de mortos espiritualmente. Essa é a condenação do pecado que está sobre todos aqueles que ainda não creram, que ainda não abriram o coração para que o Senhor Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador. Então aquele que ainda não fez isto, ele já está debaixo de condenação, ele já está na morte, e simplesmente, se ele desencarnar, se o seu espírito deixar o seu corpo, ele que já está na morte espiritual estará na morte física também.
Mas aquele que está na vida, aquele que já desfruta de vida eterna no seu espírito, cujo Deus habita no seu coração, esse não morre mais. A palavra morte para tal pessoa já está excluída do seu dicionário. Então você está vivo no seu espírito, mas o seu corpo vai adormecer, o seu corpo vai dormir no Senhor, e ele vai aguardar o dia do Senhor, aguardar o dia de Cristo, o dia da volta do Senhor, para que ele, pelo poder do Espírito Santo, seja trazido de volta, ressuscite para estar com o Senhor. Amém?